Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão prossegue no capítulo 3 de Êxodo e agora estaremos lendo o versículo 14, que nos diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que eu sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Queridos, Deus disse a Moisés: Eu sou o que eu sou. Na estrutura hebraica é isto: Erriê, Asher e Erriê. Nós temos aqui uma estrutura hebraica que aponta dentro do nosso português para o futuro. Eu serei o que serei. O que se tem aqui é uma expressão, novamente, do tetragrama, o que sugere o nome de Deus. Isso pode ser percebido através dos sons vocálicos e do uso das consoantes. Ou seja, nós temos o texto pontuado com as necudotes e não pontuado. Então, quando nós atentamos para o texto hebraico, pontuado faz referência aos sons das vogais, porque anteriormente o próprio hebraico não tinha vogais, somente consoantes. Os maçoretas fizeram a inclusão desses sinais, por isso se fala de texto pontuado ou maçorético. Então são pequenos sinais que são postos abaixo da consoante, ao lado da consoante ou em cima da consoante. E aí, por meio da inclusão dessas consoantes, conforme já citei para vocês, o som que se pode retirar com as vogais, nós vamos ter aí a palavra Iavé. No versículo 15, você encontra o nome de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Perceba que aqui você tem o próprio título Deus. E aí nós encontramos aqui no versículo 15, nesse caso, se tem o nome de Deus, a razão das consoantes Y, H, um W e um H. Então, nós temos aí uma aproximação desse nome, conforme já vos falei, Iavé. Precisamos entender que as consoantes Y, H, W, H nunca são usadas como parte de um nome em particular. Por isso, o importante é a associação com o verbo ser. Aí você tem a presença de Erriê, Asher e Erriê. Não é apenas a questão do ser ou não ser. A questão desse ser é a revelação de Deus como Ele é. Deus é o Deus que se revela aos seus escolhidos. Naquele momento ele estava se revelando a Moisés como Deus verdadeiro. Devemos atentar para a expressão Eu serei o vosso Deus, que aparece em Oséias 1:9. Deus é aquele que se revela para quem deseja fazer a sua vontade. Todavia, ele não é aquilo que é para quem não procura viver segundo o seu querer. Para Moisés ele disse: O eu sou o que sou, mas Deus é o que é para quem crê nele, para quem se revela a ele. Por exemplo, para o ateu, Deus não é nada. Mas isso não importa para Deus, porque crendo ou não, o ateu, que na verdade não existe ateu, existe à toa porque ninguém é ateu, nós temos uma prova clara de que não existe ateu. Eu vou só dar um exemplo. Uma pessoa que nunca foi na China, ela acredita que a China existe porque escuta alguém falar, vê pela televisão e olha no mapa e consta China. E a pessoa crê. Então todo mundo crê em alguma coisa. E a própria afirmação de não se crer já é uma prova que você crê em algo. Então não existe ateu. O ateu é aquela pessoa que às vezes ele quer se mostrar
por conveniência ou erudição, que não crê em Deus, para mostrar que é uma pessoa que se opõe a alguma coisa. Mas não existe ateu. Todo mundo sabe da sua existência, todo mundo crê em algo. Isso é uma verdade absoluta, inegável. Deus é o que é para quem crê nele e procura fazer a sua vontade. Nesse versículo, Deus se revela como Deus que é. Isso jamais escamoteia toda a sua essência. Posteriormente, Moisés deseja ver a sua glória. Isso você vai ler em Êxodo 33, 19. Olha o que nos diz esse texto bíblico de Êxodo 33, verso 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Quando Deus diz para Moisés: eu serei o que eu serei, eu sou o que eu sou, jamais essa expressão pode decifrar ou dissecar o todo de Deus. Jamais. Uma prova clara está aí nesse versículo. Moisés, ele deseja ver a Deus. Ora, se ele já tivesse totalmente satisfeito com a expressão eu sou o que sou, eu serei o que serei, ele então jamais iria pedir a Deus que revelasse a sua glória. Ainda nós podemos dizer que o próprio apóstolo São Paulo, ele diz que Deus é incomparável, inescrutável. Por exemplo, quando nós lemos a palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, veja bem o que diz o próprio apóstolo São Paulo no verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Quando ele diz a Moisés, serei o que serei, estava lhe assegurando que iria se revelar em cada ato poderoso perante Faraó. E historicamente, o povo de Deus, Israel, entenderia pela sua ação poderosa que ele é o Deus que salva, que livra e que abençoa. Mas jamais se deve pensar que pela expressão eu serei o que serei, Deus já estava todo se revelando. De maneira alguma. Eu serei o que serei também passaria a ser uma expressão que não se esgotaria em um só momento, mas que iria gerar fé em Israel e nos demais povos do mundo, pois doravante o Deus que iria libertá-los ficaria conhecido como aquele que nenhum poder humano pôde deter. O Deus que fez história, conforme aparece em Josué 2, 10, 11, que ficou conhecido por Raabe como Deus que age em favor do seu povo, isso foi o suficiente para gerar nela fé. É o mesmo Deus que ainda hoje continua se revelando pela sua palavra e que os que creem hoje sabem que esse é o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que enviou Jesus, o Deus que não deixa de agir e intervir na história humana. Portanto, creia nesse Deus e ele será para você o que foi para Moisés, que foi para Abraão, que foi para Isaac, que foi para Jacó. É isso que está no Salmo 46. O Deus de Jacó está conosco, ele é o nosso refúgio. Que ele nos abençoe para sempre. Amém.